Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, ou não seja esvaziada. 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e aquelas que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Bom, essa carta Paulo está trazendo sérias correções à igreja, como a gente já sabe. A igreja foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, mas ele não fixou ali as suas estacas, a sua residência. Ele continuou desbravando locais na Ásia e na Europa, e continuou pregando o Evangelho. Mas logo depois da saída de Paulo, a igreja sofreu alguns problemas, principalmente nas questões da sua verdade essencial da Escritura. Então começaram a falar coisas na igreja de Corinto que não procediam, começaram a trazer alguns enganos, começaram a macular, começaram a manchar o Evangelho da graça de Deus. Então Paulo nessa carta está fazendo uma série de correções seríssimas. Mas eu quero falar com vocês hoje nesse trecho, onde Paulo vai ajustar um pouquinho as coisas com eles e deixar algo muito claro para aqueles irmãos daquela época. A palavra da cruz é loucura, insanidade para aqueles que se perdem. Mas essa palavra da cruz, para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então Paulo vai ajustar essa essência no coração daquelas pessoas. Então, eu quero usar muito esse versículo 18, que é a base dessa mensagem para o nosso coração hoje. Então, a palavra da cruz. Eu quero ler um trecho de um livro chamado A Cruz de Cristo. O autor é John Stott. Gostaria que você prestasse atenção sobre a cruz. Então, John Stott afirma que a escolha que os cristãos fizeram da cruz como um símbolo da sua fé é tanto mais surpreendente quanto nos lembramos do horror com que era tida a crucificação no mundo antigo. Como poderia uma pessoa de mente sadia adorar como Deus um homem morto, justamente condenado como um criminoso hediondo, submetido à forma mais humilhante de execução? Os cristãos poderiam ter escolhido a pomba como símbolo do cristianismo, que foi o formato do Espírito Santo que desceu sobre Jesus no seu batismo. Os cristãos também poderiam ter escolhido o cálice que Jesus tomou na última ceia com os seus discípulos, ou talvez colocar a estrela que brilhou ao nascer Jesus, quem sabe a manjedoura onde o bebê foi posto, ou talvez o túmulo vazio, um peixe, ou mesmo um pão, elementos presentes na multiplicação. Mas resolveram escolher a cruz. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, em 1894, quando trabalhava na África do Sul, escreveu:
Eu poderia aceitar a Jesus como um mártir, uma incorporação do sacrifício, um mestre divino, mas não como o homem mais perfeito que já existiu. Sua morte na cruz foi grande exemplo para o mundo, mas que ele contivesse algo parecido com uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não poderia aceitar. Parece que para Gandhi, a cruz de Cristo não tem uma mensagem especial. Porque no cristianismo o símbolo maior é a cruz. Justamente porque Paulo diz que a palavra da cruz é uma insanidade, é uma loucura para aqueles que estão se perdendo. Mas por que o cristianismo tem como símbolo a cruz? Porque para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que já começaram a compreender o Evangelho, a palavra da cruz é o poder de Deus. Aleluia. Olhando um pouquinho para o versículo 17, Paulo vai dizer assim: Cristo me enviou, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então no versículo 17, na parte A, parece que Paulo está dizendo algo, e está apontando para algo assim: Deus não me enviou para atrair seguidores meus. Ou seja, Deus não me enviou para ter pessoas pessoalmente batizadas e cuidadas por mim e seguidoras minhas. Deus me levantou para trazer seguidores a Jesus. Amém, gente? Paulo entendeu que muitos líderes cristãos precisavam entender em nosso mundo de hoje, em nosso país, aqui nessa cidade, em muitas igrejas. Nós não fazemos discípulos nossos, nós fazemos discípulos de Jesus. Quem está no discipulado, você não está sendo discípulo para ser discípulo do Jair, você está sendo discípulo de Cristo. Você não é discípulo do Luiz Cesário, você é discípulo de Jesus. Então Paulo vai dizer: Deus não me levantou para fazer discípulos e seguidores meus, até porque eu não vou ficar aqui por muito tempo. Daqui a pouco eu saio de Corinto, daqui a pouco eu vou me matar também. Então Deus precisa levantar seguidores de Jesus. Nós, como líderes cristãos, estamos aqui para levantar seguidores de Jesus, pessoas que tenham comunhão com Cristo e pessoas que entendam que a palavra da cruz para nós é o poder de Deus. Amém? Aleluia. Bom, por que também no versículo 17 Paulo vai dizer assim, não em sabedoria de palavras, na parte B do versículo 17, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então Paulo também diz assim: olha, a mensagem do Evangelho não pode ser reduzida ao potencial do pregador. Ou seja, ele vai dizer aqui, não em sabedoria de palavras. Às vezes, no nosso universo cristão, a gente reduz a mensagem de Cristo, da cruz, ao potencial do pregador, ao vozeirão dele. E se ele tem um vozeirão, ainda fala umas línguas estranhas no meio, a gente reduz o Evangelho ao potencial do pregador. Paulo diz: se nós reduzirmos o Evangelho à sabedoria e eloquência do pregador do Evangelho, a cruz de Cristo é diluída, é esvaziada. Amém, gente? Porque nós não estamos atrás de superstars e de pregadores, nós estamos atrás de Jesus. Amém. Então essa semana alguém me perguntou: pastor, tem uma pessoa que quer fazer o discipulado, ela quer fazer o discipulado. Eu falei: mas ela só vai vir aqui para a igreja. Ah, mas ela congrega na igreja lá do Samambaia. Ué, então ela faça lá, mas lá não tem. Mas então por que ela está lá? Porque lá tem gente conhecida. Lá tem um homem que aparece na televisão no sábado de manhã, falando um monte de bobeira misturada com a palavra de Deus também, obviamente. Desculpa se você é fã dele. Mas aí vai gente cantar também. Aí parece uns banners de gente famosa, e as pessoas vão para lugares como esse por causa da eloquência de quem fala, por causa do talento de quem canta, de quem toca. Paulo diz: eu não fui com vocês para vocês se impressionarem com a minha oratória. Paulo devia ser sensacional falando. Eu não fui com sabedoria de palavras para que vocês não se impressionem com a eloquência do pregador. Vocês têm que se impressionar com a cruz, com o Evangelho de Jesus. Vocês não estão atrás de gente que fala bem, de que canta bem. Vocês estão seguindo a Cristo, porque
eloquente que não tem caráter. Tem gente que é famosa, mas não tem caráter. Tem gente que ganha muito dinheiro às custas de dízimos e ofertas com a sua eloquência. Então Paulo diz: eu não vou a vocês para vocês se impressionarem com sabedoria de palavra, com a eloquência, com o potencial de quem fala, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada e o Evangelho seja diluído. Amém, gente? Então, nós estamos atrás de quem? Eu estou insistindo, eu falo com alguns pastores, amigos meus, eu estou insistindo em pregar o Evangelho como ele é. Como assim, pastor? A gente vai abrir a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que é a nossa relação com Deus. Para ir para o Antigo, a gente tem que levar o Novo para lá, levar Jesus para lá, e a gente vai pregar o que Jesus pregava, o que Paulo pregava, o que Pedro escreveu, o que João escreveu, e procurar alinhar com isso aí. E o que mais vai ter na sua igreja? Bom, vai ter um grupo de louvor, que não é tão assim bonito, e vai ter eu pregando, meu co-pastor. Mas o que mais? Só isso. Só isso. E o Evangelho de Jesus. Então pode ter certeza, se você está criando raiz aqui nesse lugar, você está atrás do Evangelho. Amém? Você não está atrás de estrelas, de atrações, de coisas especiais, que a gente faça alguma coisa aqui, que caia alguma coisa de cima, e que tenha gelo seco com fumaça. Não, nós estamos aqui para divulgar a cruz, para divulgar o Evangelho. Porque é isso que gera cristãos. Jesus não morreu para gerar fã-clube. Jesus morreu para gerar pessoas salvas, transformadas, curadas dos males que essa natureza humana tem dentro de nós. Jesus não morreu para levantar um grande fã-clube. Ele morreu para levar pessoas para a glória eterna. Porque também a palavra da cruz é o poder de Deus. Bom, a palavra da cruz, quando se fala disso, quando a gente fala da palavra da cruz, está falando da morte de Jesus. Mas a gente pode entender como palavra da cruz tudo o que está escrito, o que Jesus disse. A Bíblia é sagrada. Jesus é a própria palavra. João vai dizer, João capítulo 1, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. Esse verbo, ou seja, a palavra, estava com Deus. Mas ele não só estava com Deus, porque ele era Deus. Então assim, tudo foi feito por ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio dele, de Jesus. Então ele é a palavra. Então quando se fala de palavra da cruz, é aquilo que educa verdadeiramente, espiritualmente. A palavra da cruz é aquilo que realmente ensina, segundo os valores de Deus. Mas ela não somente educa e ensina segundo os valores de Deus, ela é a única que pode transformar o indivíduo de dentro para fora. Não existe outra coisa, outra religião, não existe nada nesse mundo que possa transformar uma pessoa. Eu acho que muitos de nós aqui não se reconhecem de quem era lá atrás. Eu não sou uma grande coisa ainda, né? A gente está melhorando. Mas se você conhecesse o Jair há 25 anos atrás, 23, 24 anos atrás, talvez você não acreditasse que ele ia ser o pastor da sua igreja. Talvez você nem quisesse um pastor que nem aquele camarada que você conheceu há alguns anos atrás. Porque não é possível. Como é que pode um camarada de caráter deformado, alguém que enchia a cara, tomava todas, mulherengo, alguém boca suja, cara, só falava bobagem, de cada 10 palavras, 11 eram palavrões daqueles mais escabrosos. Como é que Deus pega alguém, cara, que não podia ver um cabo de saia, que já estaria mexendo, pegando telefone? Como é que Deus pega alguém que fechava todos os botecos da Zona Leste, da Zona Sul, até de madrugada tomando todas? Porque a palavra da cruz é a única que não somente ensina e educa, mas ela transforma. Amém, gente? A palavra da cruz transforma. Ela pode te transformar, ela pode continuar nos transformando, porque a palavra da cruz ela é o poder de Deus. Ela não é só instrução de moral, de bons costumes, de boas coisas. Não, a palavra da cruz ela transforma. Porque a palavra da cruz é a única que sofre a influência direta da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Por isso que tem aquele chavão, né?
que quando você lê a Bíblia, ela é o único livro que você lê com o autor presente. Os outros, a não ser que você seja amigo dele, chame para tomar um café na sua casa, porque o autor está em outro lugar e você está lendo algo que ele escreveu. A Bíblia você está lendo com o autor junto. Então a palavra da cruz é a única maneira de sermos transformados. Então quando a gente é exposto a essa palavra de coração aberto, é impossível permanecer a mesma pessoa. Quando nós desejamos essa palavra, ela nos transforma, porque ela sofre direta a ação do Espírito Santo, que vai pegando essa palavra e ela vem como espada afiada de 2 fios, da divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, para discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções. O Espírito Santo leva essa palavra até dentro de você e causa revoluções. Por isso que a palavra da cruz é poderosa. Por isso que a gente não tem que ter a Bíblia, cara, como um adorno de sovaco. A gente não tem que ter a Bíblia como um enfeite e aberta no Salmo 91. Não é isso, poxa. Às vezes eu entro em alguns estabelecimentos, tem uma Bíblia aberta lá, no Salmo 23, Salmo 91. Aí eu vou lá para dar conta, vejo a Bíblia e falo: alguém lê isso aqui? Aí a pessoa, a gerente que põe isso aí, ela lê? Sei lá. Porque se ela não lê, não adianta deixar isso aí aberto. Isso não é amuleto. Amém, gente? Aliás, isso aqui, gente, isso aqui, assim, fisicamente falando, é material gráfico. É material gráfico. Não tem poder nenhum aqui. Agora, o conteúdo que está aqui, ele transforma. Só que o conteúdo que está aqui precisa sair desse material gráfico e entrar aqui. Porque quando sai daqui, ele é poderoso para transformar a vida da gente, para mudar os nossos valores, para nos fazer repensar a vida, para nos dar uma nova forma de enxergar as pessoas, de enxergar o mundo, de enxergar o nosso futuro, de enxergar tudo. Porque quando essas palavras entram em nós, nós passamos a enxergar como Jesus enxerga. Quando essas palavras continuam entrando em nós começamos a sentir como Jesus sente. E se isso continuar a entrar em nós, a gente vai viver como Jesus vive. Aleluia. Amém, gente? E essa é a proposta do Evangelho. Viver como Jesus viveu. Então, assim, você vai continuar vindo na ICPB Santa Clara? A proposta é a gente viver cada vez mais como Jesus viveu. Vamos dar uma tropeçadinha aqui e acolá? Normal. Paulo diz em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo, mas o mal que eu não queria, a hora que eu fui ver, eu já fiz. E é o Paulo, o maior servo de Jesus que já pisou nesse mundo. A gente vai dar umas tropeçadinhas, mas o Evangelho, irmãos, é para quem quer viver Jesus. É para quem quer ser confundido com Ele. É para quem quer reagir como Ele. Transformar, infelizmente, nosso país principalmente, no mercado, uma troca de favores. Transformaram o Evangelho, as igrejas, num lugar que as pessoas vão puramente para resolver os seus problemas e os seus interesses pessoais. Então essa não é a palavra da cruz. A palavra da cruz é a única, é o único poder capaz de mexer com a natureza caída do ser humano. É essa palavra que nós vamos continuar ouvindo. É essa palavra que a gente vai continuar interpretando. Agora, por que ela é o poder de Deus? Mas para alguns ela é uma loucura. Então, para aqueles que caminham para a destruição, para aqueles que dão as costas a Deus, que zombam de Deus, eles estão num processo, numa espiral para baixo, para a destruição eterna. A palavra da cruz para estes é uma tolice, é uma insanidade. Agora, para aqueles que nasceram de novo, ela faz todo sentido. Amém, gente? Quem nasceu de novo aqui? Dá uma glória a Deus. Para quem nasceu de novo, essa palavra faz sentido. Não é um negócio assim, doido. Agora, por que ela é uma loucura e insanidade para aqueles que se perdem? Porque a palavra da cruz, ela aponta para a morte. Então, se você morasse lá no primeiro século, você estivesse caminhando pelas ruas poerentas ali de Jerusalém, e de repente você visse um pelotão de soldados caminhando, e uma pessoa com um pedaço de madeira nas costas, toda machucada,
e de repente um bando de curioso também caminhando junto. Se você estivesse lá no primeiro século e tivesse essa cena à sua frente, você ia olhar para aquela pessoa com a madeira nas costas e falar: ih, tadinho, vai morrer. Vai morrer. Porque não tem mais volta. Ele está indo para a morte. Então ele vai caminhar até o local onde outros soldados já estão com a outra trave de madeira, um buraco no chão, e ali os pregos e as marretas. Ele vai ser pregado lá e vai agonizar até a morte. Então, quando você via alguém caminhando em Jerusalém com a madeira nas costas, os soldados em volta, esse vai morrer. Por isso que Jesus disse em João capítulo 12, versículo 24, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo dá muito fruto. Então Jesus falava de si próprio, que a sua morte e a sua ressurreição geraria fruto. Só que Jesus veio para ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele veio puxar uma fila. Só que a morte que Jesus morreu, a gente não precisa morrer, porque Ele morreu a nossa morte, porque levou os nossos pecados sobre Ele na cruz. Agora a nossa morte, ela precisa acontecer. Que morte que é essa? A morte do orgulho, a morte da arrogância, a morte da vaidade, a morte do desejo por poder, a morte do desejo de ser maior do que os outros, a morte da autossuficiência, a morte da própria vontade, os suicídios dos sonhos que a gente tem de criança, mas que Deus não tem nada a ver com eles. Amém, gente? Porque quando a gente abraça o Evangelho, é um atestado de óbito para a nossa vida e para a nossa vontade. Eu estou morrendo. Porque quem não quiser passar por esse processo e não colocar a sua vontade em estado de óbito, não vai viver a palavra da cruz. Porque a cruz aponta para a morte. Por isso que é uma loucura para os que se perdem. Porque aqueles que se perdem, eles olham para a proposta do Evangelho de longe e falam assim: você é louco que eu vou meter nisso aí? Você é doido que eu vou entrar nisso aí? Eu tenho uma vida tão boa, eu posso fazer o que eu quiser, onde eu quiser, eu vou entrar nesse negócio aí? Deus me livre, isso é uma loucura. É por isso. O pior é que eu olhava assim também. Eu até achava bonito, né? Eu vi minha mãe se convertendo, nossa, que transformação. Eu vi minha avó se converter, nossa, que transformação. E amigos meus de infância também, quando ficaram adolescentes, entraram numa igreja e a gente frequentava a escola junto. Porque que diferença desses meninos. Eu falava: eu não quero isso não. Isso aí não. Porque tem tanta coisa que eu gosto, tem tanta coisa que eu quero, tem tanta coisa que me consome por dentro, que eu não quero abrir mão. Então a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque ela aponta para a morte. A morte do quê? A morte da sua vontade. Amém, gente? Cara, às vezes a gente tem sonhos desde criança e adolescente, e a gente cresce e se converte, a gente vê que alguns desses sonhos não tem nada a ver com Deus. Uns dias atrás eu sonhei que eu tinha ganho na Mega Sena. Fiquei com uma raiva que eu acordei, gente. Nossa, meu, eu não queria acordar daquele sonho, Luiz. Cara, ela estava acumulada, era 100 e poucos, 200 milhões, negócio assim doido. Eu sonhei que eu tinha ganho na Mega Sena. Na hora que eu acordei de manhã, eu falei: que raiva! Você já teve sonho assim? Deve ter sonhado acordado. Faz falar que quando você está vendo o telejornal, que passa a reportagem, o pessoal na fila, você não passa pela cabeça: nossa, se caísse na minha conta isso aí. Então assim, às vezes temos sonhos, projetos e desejos que não estão na agenda de Deus. Por isso que é uma loucura a palavra da cruz para os que perecem, porque não há ninguém abre mão daquilo que deseja, daquilo que sonha, em prol daquilo que Deus deseja. Amém, gente? Você já imaginou você hoje abre teu coração e diz: Deus, faz o que o Senhor quiser comigo. Aí Deus quer levar você para a Síria. Você vai? Você já imaginou se Deus
fala com você de uma forma muito pessoal e você diz: não, eu quero mesmo, eis-me aqui, envia-me a mim, como diz o profeta Isaías. E quando alguém diz essas coisas, Deus faz umas coisas malucas, gente. Faz. Eu não queria nem ser crente. Quando eu comecei a frequentar a igreja dos crentes, sentava lá na galeria, ficava só olhando de longe, e olhava para algumas pessoas e falava: nossa, coitado desse povo que fica por aqui, porque estão aqui toda hora, eles não têm nem vida. Eu estava com meu carrão lá fora, a minha CBzona 450 custom lá na minha casa, eu é que tinha vida, porque eu ficava lá olhando, eu não quero dizer para mim não. Eu não queria nem ser crente. Só que um certo período da minha vida, fui falando com Deus, falei: Deus, eu não estou nesse negócio para ficar pensando no rasinho. Já foi no mar, e de repente o pessoal fala: vamos na água, aí você vai. Aí você não gosta muito de mar, nem eu não gosto muito. E por não gostar muito, aí eu vou lá e põe o pezinho lá. Putz, eu falei: vamos lá? Não. Aí põe o pezinho de novo lá. Olha o pezinho e sai fora. Tem gente que faz isso com a vida espiritual. Só molha o pezinho aqui. Não entende isso aí não. As ondas são fortes, o mar é fundo e está gelada a água. Não vai entrar nisso aí não. Só que espiritualmente eu resolvi não ficar mais com o pezinho na água. Eu falei: eu vou entrar nesse negócio aí. Eu lembro até daquela passagem do profeta Ezequiel, que estava diante de uma casa, que deveria ser a casa, o templo, o tabernáculo, sei lá. E ele tem uma visão, que ele vê um rio, começando uma nascente de um rio, saindo dentro de uma casa. E de repente um homem, que ele identifica, não fala o nome, chama ele para medir as águas do rio. Eles andam lá uns 150 metros e medem a água, ela está no tornozelo. Aí eles caminham mais uns 150, 200 metros, a água está no joelho. E o homem chama ele para ir mais profundo. Ele anda mais uns 150 metros, a água está na cintura. E quando ele vai mais um pouco, o rio não dava pé, tinha que passar nadando. O que isso ilustra? A nossa visão e a nossa forma de encarar o reino de Deus. Tem gente que põe o pezinho lá. Só assim, ó. Domingo eu vou lá, põe o pezinho e volta. Aí tem uns que já caminham um pouco mais, já põe lá, já vai acabar no joelho. E no joelho já fica mais difícil de andar. E tem outros que ousam um pouco mais e vão com a água na cintura. E já o rio fazendo força contrária, e ele vai tentando ir. Mas tem alguns que ousam entender a palavra da cruz e morrer para si mesmo, que vão mais profundo. Porque quem vai mais profundo, para onde não dá pé, já não vai para onde quer, porque é o rio é quem vai levar. Amém, gente? Por isso que o reino de Deus não se vive com o pezinho na água. A gente tem que entrar nisso aí. Por isso que a palavra da cruz é uma loucura. Cara, você quer que o reino desse aí? Você é doido. Olha a fundura, a gelada. Não, isso é uma loucura. Agora, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Cara, eu quero encorajar você hoje. Eu quero te encorajar a dizer: Senhor, eu quero a palavra da cruz funcionando dentro de mim. Senhor, eu quero a palavra da cruz causando desdobramentos, sejam eles quais forem. Eu quero a palavra da cruz fazendo em mim o que o Senhor planejou ao meu respeito antes que eu nascesse. Aleluia! Eu encorajo você a dizer isso no seu coração, porque Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, para nós que somos salvos, a gente começou a entender um pouco do Evangelho. Não existe vontade melhor que a de Deus, vocês concordam? Cara, a sua vontade melhor que a de Deus. Os planos que você fez para o futuro, você acha que é melhor que os planos de Deus, que são melhores que aquilo que Deus planejou? Cara, uma decisão inteligente, nós fizemos assim para nós mesmo: olha, a palavra da cruz é loucura, insanidade, é tolice para os que se perdem, mas eu não sou daqueles que se perdem. Eu já entendi quem me comprou, eu já entendi que a cruz foi por minha causa, então eu quero a vontade de Deus, e aquilo que Ele planejou, eu tenho certeza que é melhor do que eu posso planejar. Aleluia. Porque a palavra da cruz faz tanto sentido para aqueles que nasceram de novo. É
porque a cruz é a revelação maior. E ela é a maior demonstração de amor que Deus pode dar ao ser humano. Por que isso faz sentido para aqueles que nasceu? A palavra da cruz não é loucura para nós, porque ela é a maior revelação e é a maior demonstração que Deus pode dar de amor ao ser humano. Por isso que Paulo vai dizer assim: olha, os judeus pedem sinais. Vocês viam Jesus caminhando e toda hora dá um sinal, Galileu, que a gente se converte. Jesus falou: uma geração má e adulta pede um sinal. Não vou dar sinal coisa nenhuma. Vocês se satisfazem com o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará no seio da terra. E aí acabou para vocês. Então assim, por que os judeus pedem sinais? Porque tem pessoas que precisam receber bênçãos de Deus constantemente. Deus tem que estar toda hora provando para algumas pessoas que Ele é Deus. Deus tem que estar toda hora abrindo uma porta, fazendo cair alguma coisa, mandando um anjo para não sei o quê. Deus tem que fazer alguma coisa o tempo todo. Por quê? Porque se Deus não fizer, e essas pessoas tiverem perdas, privações, elas sentem que Deus não as ama. Amém, gente? Porque a gente relaciona o amor de Deus com as coisas boas que Ele pode nos dar. E a gente se sente amado por Deus, e a gente canta canções como essa que a gente canta aqui de vez em quando: o que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto tem dado a mim, em gratidão. Quando a gente canta isso, a gente relaciona direto, quando fecha os olhos, algumas coisas boas que Ele fez para nós. Só que a palavra da cruz, para os nascidos de novo, elas fazem sentido por causa da própria cruz. Porque na cruz houve uma revelação poderosa de quem Jesus é e do que Ele veio fazer, e do quanto Deus é capaz de amar alguém. Vocês lembram do Abraão? Ficou 25 anos mais ou menos esperando vir o tal do filhinho. E Deus falou que ele ia ser uma descendência enorme. E ele falou: não acredito, eu já sou velho, caramba, minha mulher é estéril, já não está subindo mais nada, como é que eu vou ter grande descendência? Deus diz: vai acontecer. Aí aprontou com a empregada, deu um rebu danado. Daqui a pouco nasceu a criança. Abraão ficou doido. Bebezinho no colo, 100 anos, bebezinho no colo. Pensou? Já tem idade para ser tataravô. Um bebê no colo. Aí a criança cresce, vai jogar bola, empina pipa, tomar banho de lagoa, andar de cavalo. Aí o menino faz 13, 14 anos, Deus diz: Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Pega teu filho Isaque, a quem tu amas, leva ao monte Moriá e mata ele em sacrifício para mim. Abraão nem contou para Sara, se contasse: morre você, seu cacá! Você está louco para matar o filho? Quer? Miserável! Esperando tanto tempo, você está caduco. Deus falou o quê? Ele leva o garoto para matar. Vai com os funcionários, chega no pé do monte, diz para os funcionários: vocês ficam aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e desceremos, no plural. Ele sobe, o garoto vai subindo: pai, está tudo certinho, o senhor está com um machado aí, a lenha está nas minhas costas, está tudo certo, o fogo, a tocha de fogo, só está faltando um detalhe, pai: o cordeiro. O Abraão falou: é você mesmo, não? Abraão falou: não, Deus proverá para si o cordeiro. O menino deve ter pensado: meu pai deve estar doido, lá em cima da montanha vai ter cordeiro, não, vamos embora. Quando chega lá, um mistério acontece, porque Abraão coloca toda a lenha no altar e não aparece cordeiro. E o menino não resiste. Menino forte, um adolescente, o cara um velho de 100 anos. Ele deita lá. A cena que poderia ter acontecido: o senhor quer um sacrifício, pai? Sacrifica o senhor, você já está com 100. Eu nasci agora, poxa, eu tenho promessa. Não, ele deita sem resistência.
O Abraão amava. O coração do Abraão devia estar derretido. Mas Deus falou, ele vai fazendo o que Deus mandou. De repente, quando ele vai fazer o sacrifício, a tocha ali do lado, porque depois de matar tinha que pôr fogo. Ele levanta aquele machado, aquele instrumento cortante. Quando ele vai desferir o golpe, ele escuta uma voz: Abraão, não mate o teu filho. A hora que ele virou, ele não viu ninguém a não ser um cordeirinho amarrado pelo chifre no meio dos arbustos. Ele tirou Isaac, botou o cordeirinho, seguiu com o sacrifício. Deus nos ama tanto que Ele não deixou Abraão consumar o ato para o filho dele. Agora Deus nos ama tanto que com o seu filho Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, a tua. O texto de Mateus 26 vai dizer que houve um silêncio, ninguém falou nada, Deus não falou nada. E o silêncio de Deus é dizendo assim: o filho do Abraão eu poupei, você não. Você morre. Morre por pessoas que não merecem. Você morre por pessoas que vão pecar. Você morre por pessoas que são más. Você vai morrer por todas elas. Então a revelação do quanto Deus nos ama está na cruz. Amém, gente? Se te faltar dinheiro, olha para a cruz. Se vier doença, olha para a cruz. Se você perder alguém que você ama muito, olha para a cruz. Se você tiver prejuízo dos seus negócios, olha para a cruz. Porque Deus não ama aqueles que Ele está dando presentinho. Deus ama com o sacrifício da cruz. Então assim, a gente entende o amor de Deus, irmãos, por causa da cruz. Quem precisa receber bênçãos constantemente, quem não pode passar por privações, quem não pode ter perdas nessa vida, não compreendeu o evangelho da cruz. Não compreendeu. Não leu a Bíblia. Acho que eu já disse isso uma dezena de vezes. Nosso evangelho é apostólico, não dos apóstolos que estão por aí fazendo cobertura espiritual, né? Essa babaquice, eu sou a cobertura da região, não é isso? Os apóstolos da Bíblia: Paulo, João, Pedro, Tiago, Bartolomeu, Tomé, essa turma que andou com ele. O nosso evangelho vai no viés deles. O nosso evangelho vai no viés daqueles que vieram depois dele, no segundo século. O nosso viés vai nos reformadores do século XVI. O nosso viés vai no movimento missionário do século XVII, XVIII, XIX. Tem lá um tal de movimento dos morávios. Já ouviu falar disso? Põe no Google. Gente que se vendia a si próprio como escravo para poder evangelizar outros escravos. O nosso evangelho vai nesse viés. Ou seja, nos sentimos amados por Deus, aconteça o que acontecer, porque Ele já provou o seu amor, colocando o Filho dele na cruz por nós. Essa é a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem. Então você quer um Deusinho que você faz uma oração e Ele dá as coisas? Você quer um Deusinho assim? Tipo o gênio da lâmpada? Né? Você ajoelha lá e aí aparece lá: o que queres que eu te faça, meu filho? Aí você diz: Senhor, meu carro está dando problema, o senhor pode abrir as portas e eu tenho um carro? Sim, filho, daqui. Pá, aí você vai lá. Você quer um Deusinho assim que resolve as coisas? Você está com um monte de problema, aí você faz uma oraçãozinha, aí Deus aparece: que serviu, o que você quer? O senhor viu o diagnóstico, né? Parece que esse caroço é maligno, o senhor pode deixar, já estou tirando agora. Pá. Você quer um Deusinho assim? Você quer um Deusinho que as pessoas da sua família, 80, 90 anos, estão para partir? Aí você diz: Senhor, eu amo tanto, eu sei que está com 90 anos, mas não podia viver uns 150, Senhor. Aí Deus diz assim: fica tranquilo, vou fazer a obra, vou ampliar aí para 150. Por que você não quer 200? Você quer um Deus assim? Pode até querer, mas não existe. Vai para macumba, né? Se fosse boa, era boa macumba, né? Vai para outro lugar. Porque no Evangelho não. No Evangelho, gente, Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se isso não for suficiente para a gente ser crente, vamos todo mundo plantar batata. Amém?
Vamos para o ocultismo, vamos para o islamismo, vamos para o satanás, vamos para a maçonaria que dá dinheiro, hein? Maçonaria é um negócio que dá grana, vamos para a maçonaria. Agora, se nós realmente entendemos o Evangelho, o que os judeus pedem sinais. Prova que o Senhor está na minha vida, que eu sou teu servo, e faça isso ou aquilo. Deus diz: provar o quê? Você é meu filho mesmo? Sim, sou teu filho. Então, filho, olha para a cruz que está provado lá. Amém, gente? Os gregos buscam sabedoria. Então, o que quer dizer isso? Os gregos buscam sabedoria, os judeus sinais, os gregos sabedoria. Então, assim, quem precisa de explicações detalhadas, como tinha aquele personagem, né? Nos mínimos detalhes. Eu quero explicações detalhadas para mim viver a fé cristã, para que eu possa viver a fé cristã. Eu quero tudo explicadinho nos mínimos detalhes. Quem precisa de respostas científicas da existência de Deus, quem precisa de confirmações filosóficas a respeito das verdades de Cristo, não compreendeu o Evangelho. Porque no Evangelho é pela fé. O justo viverá da fé. Eu creio em Jesus, eu creio na cruz, não no Jesus histórico, mas eu creio num Cristo que morreu e ressuscitou, e que o sangue dele é poderoso para perdoar os pecados que eu já cometi, os que eu ainda vou cometer, porque eu sei que eu me arrepender também deles, e ele vai me perdoar. E eu sei que quando eu partir dessa terra, tem uma casa feita não por mão de homens, eterna nos céus. Mas tem gente que precisa de respostas científicas. Tem gente que fala: pastor, eu vi um programa lá que falou que a terra explodiu e o Big Bang, e aconteceu isso, e tinha os animais que evoluíram e tal. Onde fica Deus nessa história? Eu falei: sei lá. Deus não está preocupado em comprovar nada com ciência, não, gente. Algumas coisinhas a ciência vai até concluir que foi Deus, mas Deus não está nem aí com ciência alguma. Amém, gente? Se você quer explicações de tudo que acontece de ruim com você, por que acontece isso comigo, por que aconteceu aquilo, se você quer explicações nos mínimos detalhes sobre tudo, não seja crente. Porque os gregos buscam sabedoria, eles querem explicações. Não compreendeu o Evangelho. Não existe resposta científica nem filosófica para a cruz. Existe. Não existe resposta filosófica nem científica para a cruz. A cruz é uma loucura para os que perecem, mas para nós ela é o poder de Deus. Terceiro lugar e último, a cruz aponta para a decisão. Então, diante da cruz, todos têm que decidir: aceito ou rejeito. A cruz é um lugar de decisão, é uma esquina que a gente tem que dobrar. Ou vai para cá ou vai para lá, não tem como ficar neutro. Paulo vai dizer em Gálatas 6,14 o seguinte: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para este mundo. Eu fico imaginando Paulo, nesse instante da sua fala, podendo olhar nos olhos dos seus leitores, dizendo: olha, em função da incapacidade do homem natural compreender a mensagem da cruz, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então não há uma capacidade humana para se entender o que aconteceu na cruz. Isso tem que ser revelado, e isso vai acontecer através da loucura da pregação. É um mistério. Pode estar acontecendo com alguém aqui hoje. É um mistério. Então, a cruz aponta para a decisão. Diante da cruz não dá para ficar 0 a 0. Diante da cruz não dá para ficar neutro. Ou eu digo: Jesus, Ele é o meu Cristo, Ele é o meu Salvador, e eu vou servi-lo. E eu não quero mais ficar pisando no rasinho. Eu vou dizer a Ele que os planos dele precisam acontecer na minha vida, e eu não quero criar resistência, eu não quero ficar bloqueando, eu não quero ficar esperneando para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida, e para onde Ele quiser me levar, com quem Ele
quiser me levar, eu estou na dispensação e à disposição de Deus. Ou então, Deus, a minha opção é fazer a minha vontade, porque eu já tenho, sei lá, uns 40, uns 50, uns 60, eu já tenho uma certa experiência, eu já sei como a vida funciona, e eu prefiro e acho mais seguro caminhar do jeito que eu estou caminhando, e eu estou indo bem assim. Diante da cruz a gente decidiu. Diante da cruz não dá para ficar neutro. Então a proposta está aí, porque a palavra da cruz é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eu finalizo isso lendo o capítulo 61 de Isaías, mas ele está numa paráfrase do grande homem de Deus, Eugene Peterson. Ele parafraseou o capítulo 61 de Isaías. Se puder colocar aí na tela, enquanto eu estou lendo aqui, você vai acompanhando lá. Capítulo 61 de Isaías, Eugene Peterson faz uma paráfrase. Quem creu naquilo que pregamos, no que ouvimos, naquilo que vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do eterno Deus seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado, ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhávamos para ele com desprezo, pensamos que era uma escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós foi sobre ele. Pensamos que ele era o culpado de tudo isso e que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram os nossos pecados que recaíram sobre ele, que o feriram, o dilaceraram e esmagaram. Sim, nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matador, ou o cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito nenhuma palavra que não fosse verdade. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início: esmagá-lo com o sofrimento. O plano que era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, a vida, mais vida. E por causa dele o plano eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo o que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, o meu servo, produzirá muitos frutos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte, não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginais. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Amém? Billy Graham partiu essa semana passada, 15 dias atrás. Ele diz assim: a mensagem da cruz é loucura para muitos, porque em oposição ao que o mundo diz, há vários caminhos para a salvação do homem. A mensagem da cruz grita em voz alta que somente através da cruz de Cristo o homem tem os seus pecados perdoados e a vida eterna com Deus. Amém? Porque a palavra da cruz é loucura, insanidade para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Deus abençoe o nome de Jesus.